Semana que vem nós vamos falar sobre a igreja, porque o mês de maio é o mês onde nós comemoramos o aniversário deste espaço, deste lugar, desse tempo de ser igreja assim. E como a gente sempre criou no início, para algumas pessoas, a pergunta para nós era: mas isso é igreja? Eu me recordo que quando fui conversar com algumas pessoas pedindo um salão, um espaço para a gente alugar um pouco maior, eu falava mais ou menos a ideia, a pessoa falava: mas não é para a igreja? Eu falei: mas isso aí não é igreja. Eu falei: também. As pessoas não entendiam, porque eles queriam dar um salão e banheiro no fundo, como qualquer outro lugar tem. A gente falou: não queremos um negócio assim, nós queremos um negócio diferente. Então, para muita gente, talvez a gente tem que responder algumas perguntas, como por exemplo, por que a igreja é assim? Qual o propósito da igreja? Qual que é o trilho da igreja, o caminho que a igreja tem? Quais são os princípios que a igreja tem? E no culto que a gente faz em maio, que vai ser nesse último domingo, nós vamos trazer, além de novidades, sonhos, nós vamos trazer também resposta a algumas perguntas dessa. Você que é visitante, você que talvez está frequentando com a gente já alguns domingos, talvez nesse domingo vai ser o tempo de várias respostas para o teu coração, várias dúvidas. Contudo, se você mesmo assim tem dúvidas, me liga, manda uma mensagem, vamos tomar um açaí, vamos conversar e a gente troca uma ideia muito boa sobre isso. Mas hoje, em especial, eu quero conversar um pouquinho sobre a expressão generosidade. Como eu já disse, a nossa igreja, ela tem nos dado muita alegria a despeito disso, ser uma igreja generosa, mas talvez no coletivo nós nos tornamos, mas na individualidade nós somos generosos? Você acha que você é generoso? Ou melhor, você acha que o Brasil, a gente tem visto aí, e é aquela briga de internet, que não tem problema, pode ter, você tendo filtro, você assimila, Alguns dizem: aquela fica doando isso, fica mostrando, aí bota versículo: o que a mão direita faz, a outra não precisa ver. O cara nem é crente, irmão, para de ficar dando sermão nos outros, deixa os outros fazer o serviço. E a gente fica nessa briguinha na internet, xarapice religiosa. E aí a gente olha um monte de gente que a gente fala: nossa. E você não tira um tostão do bolso para ajudar o nossa. Talvez aí a gente perceba que nós não somos tão generosos como nós imaginamos. E a gente vai falar um pouquinho de dinheiro nesse momento, início, porque há um problema, e aqui é o primeiro ponto que eu quero entrar para a gente narrar, e vou usar vários textos, por favor, Paulo, me ajuda aí. Vários textos, porque a Bíblia vai falar de algumas coisas, antes de falar de generosidade. A Bíblia, antes de falar disso, ela fala sobre um problema muito comum na sociedade, e eu creio que nesse tempo também a gente está vivendo. Na época da pandemia, a gente viu, infelizmente, muitas pessoas desviando dinheiro, sim ou não? Muitos governos que não tinham sensibilidade a respeito do momento, e mesmo assim, faziam de tudo para se beneficiar, Que coisa feia, gente? E a gente se perguntando sobre isso, talvez uma pessoa me disse na época: pastor, a pessoa consegue dormir roubando desse jeito? Eu respondi o que eu acredito: consegue. Mas como? Eu respondi: já está cauterizado. É aquele camarada que já deixou de ser humano e se tornou só um ser. E humano ou desumano, quem quer que seja para ele, tanto faz, o importante é ele. E ainda ele amplia isso, chamando Deus para si, dizendo: o importante é a minha família. Miserável. E o problema é que no Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente está vivendo o mesmo problema. Por isso que nós, como irmãos aqui da igreja, como conselho, decidimos fazer alguns
acordos, algumas conversas, algumas coisas pontuais, porque a gente não queria que esse dinheiro fosse para outros lugares, nós queríamos entregar para as pessoas, para saber o que vai acontecer com o dinheiro que a gente colocou para acontecer. A palavra de Deus vai dizer várias vezes que a gente precisa ter cuidado com o dinheiro das pessoas que entregam aqui conosco. E eu tenho muito disso. A Fernanda, os meus presbíteros que sabem disso, que a gente vai gastar, o pastor não vai não. Ah, mas é importante. Não, tem outras coisas mais importantes. Zelo com dinheiro. Mas o problema é que muitos de nós, ao invés de ter zelo com dinheiro, e é o problema antes de entrar em generosidade, que encontra no livro de Mateus, capítulo 6, se você estiver com a sua Bíblia, por favor, abra. O Paulo nos ajuda aqui, o pessoal das projeções nos ajudam, mas não é para substituir sua Bíblia, tá? Porque sua Bíblia, seu papel, risque ali, não gostaria que você tivesse esse costume perdido, pelo contrário. Risca na sua Bíblia, anota que é muito importante a gente aprender. Mateus capítulo 6, por favor, Paulo, versículo 24. Olha que Jesus nos ensina que a gente precisa aprender sobre dinheiro primeiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não poderão servir a Deus e ao dinheiro. Numa outra tradução, mamon. Pode deixar no 24 só, Caio, por favor, Paulo. Quando Jesus está trocando essa conversa com eles, Jesus está trazendo uma realidade muito pesada para a gente entender. E ele é a única vez que na Bíblia você vê Jesus e o apóstolo Paulo também tratando de uma ação ou de um lugar, ou melhor, de uma estrutura que ele a considera como Senhor. É o dinheiro. E esse dinheiro da qual ele fala é o Senhor. Aqui no texto ele vai dizer que esse dinheiro ele vai concorrer, ele vai criar uma rivalidade com Deus. Ou você está com Deus, ou você está com dinheiro. As duas coisas não dá. Pastor, o senhor está dizendo então que ser rico é pecado? Não, em hipótese nenhuma. E tanto não é pecado, pelo contrário, é maravilhoso, mas há um problema muito sério, e Paulo testifica sobre isso, lá em 1 Timóteo, por favor, Paulo, Caio, desculpa, é tanto Paulo, Caio, Fábio, desculpa, Paulo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo, perdão, capítulo 6, por favor, Paulo, 1 Timóteo, abra sua Bíblia, capítulo 6, versículo 6, olha o que diz esse texto, irmãos. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Numa outra expressão está dizendo assim: se você viver o amor sendo satisfatoriamente contente com o que você tem, você não imagina o lucro que isso é para a sua vida. Mas ele continua, vamos ler esse texto todo, vai descendo por favor para mim, Paulo, por favor. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Você sabe disso, né? Que quando você morrer, tudo vai ficar. Uma piadinha que o pessoal conta, só para você entender um pouco. O pastor está bravo. Não, o pastor vem. Falaram isso hoje, né? Vou abrir aqui. O pastor vem de terninho, e de coletinho, então o sermão vai ser pesado. Foi o louco. Então hoje o sermão vai ser leve, mas né, tal. Conta-se que uma pessoa chegou no velório e ele estava devendo dinheiro para pessoa que faleceu, e aí ele deu dinheiro, ele falou assim, eu preciso pagar, eu estou devendo, ele catou assim, digamos que R$500, e entregou no caixão, e o outro mais esperto falou, não, faz o seguinte, eu vou pagar em dobro, eu vou te ajudar, eu vou fazer um cheque de R$1.000, vou pegar o seu 500, eu vou deixar para ele usar. Ligeiro, né? Ligeiros, menino, nada disso você vai levar para casa. Depois que você morrer, além de tudo, vão ficar brigando com as coisas que você deixou. E às vezes feio ainda, né? Briga feia por causa de dinheiro. E o texto é bem claro, nada você trouxe, nu você veio, nu você vai voltar, como diz Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma realidade. Olha o que continua dizendo o texto, por favor, Paulo. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos,
estejamos com isso satisfeitos. Pode ir passando. Os que querem ficar ricos, presta atenção nisso, caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, numa outra tradução, começam a viver a despeito de concupiscência, desejo descontrolado. Sabe aquele negócio de comprar, preciso ter. A gente brinca, sabe por que pobre não tem compulsão de compra? Porque não tem com o que gastar. Não tem dinheiro, nem cartão direito não tem. Ai, vontade de viajar para o Caribe. Não tem não. Mas Lemar, vou para Barra Bonita. Lemar. Não dá. Para que ficar viajando maionese, Paulo? Não tem. Só que quando você está com uma condição financeira melhor, não é uma ideia, você cai. A tentação sobre algumas coisas é maior, as armadilhas, e toda vez que ele fala sobre armadilha, ele está querendo dizer que Satanás, que é aquele que cria ciladas, vai criar muito mais para você. E ele diz mais, os desejos ali é de fora, tentação por lá de fora, armadilha por lá de fora. Aí depois ele olha para mim, dentro de você vai começar a ter alguns desejos descontrolados. E inclusive esses seus desejos são nocivos, vai fazer mal para você e para quem está perto de você, por causa de dinheiro. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. O apóstolo Paulo falando. Pois o amor, aqui que entra o problema, ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mais uma vez, não é o dinheiro o problema, é como você lida com o dinheiro. O problema não é, e Jesus já disse isso no 24 de capítulo 6 de Mateus, o Senhor e o dinheiro. Se você se prostra e o vê como aquele que está sobre ti, e você submete a ele, tudo que você faz é por causa dele, ele virou Senhor. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ele continua. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, talvez entra para nós aí alguns que, não, eu quero ficar rico. O que aconteceu com eles? Desviaram-se da fé. E o problema não é só desviar da fé, porque você acha que, não, está de boa, quando eu achar que eu tenho que voltar, eu volto para Deus. Engano normal que a gente tem, né? Se atormentaram com muitos sofrimentos. Conheci gente que tem muito dinheiro, irmãos, que trocava tudo para dormir em paz, trocava tudo para ter o filho em casa, trocava tudo para acabar com as drogas que o seu filho está enterrado. Dinheiro é uma alegria, depende de como você utiliza. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Pode ir passando, por favor, Paulo. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Agora vai por 17, por favor, Paulo. Ordeno aos que são ricos, e aí entra para quem tem dinheiro, aos ricos do presente mundo, que não sejam arrogantes, e nem ponham a sua esperança na incerteza que a riqueza produz, mas coloquem em Deus, que tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Paulo está lembrando que tem gente que tem dinheiro, glória a Deus por isso. Mais uma vez repito, dinheiro não é pecado, ganhar dinheiro não é pecado, mas cuidado com a tua motivação, com aquilo que você está atrás. E o problema disso é que a gente se descontrola. O que ele está dizendo, volta o texto por favor, Paulo, 17, é que a gente precisa colocar em Deus a esperança, não é no dinheiro, é em Deus, é nele. Ele é o provedor, como diz o texto, é Ele que provê ricamente para a nossa satisfação. Mas enquanto eu estou achando que por ter dinheiro eu estou sendo provido por Deus, pode ser que eu esteja equivocado no meu coração. Versículo 18, por favor, olha o que diz o finalzinho. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em obras, generosos e prontos para repartir. Versículo 19 para fechar, por favor, Paulo. Dessa forma,
Presta atenção nisso. Eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O que Paulo, Jesus, corroborando com as mesmas ideias, está dizendo para nós que, infelizmente, na atualidade, há uma força muito grande entre nós, que tem nos levado a amar demais o dinheiro. Queremos trabalhar para ganhar mais, queremos desfreadamente ganhar mais, produzir mais, trabalhar mais, e até, mais uma vez, dia desse, uma pessoa conversando comigo: pastor, eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso pagar dívida. Mas você não nasceu com dívida, irmão, na maioria de nós não. Para de fazer dívida, que você consegue ter tempo de qualidade, com melhor qualidade e melhor tempo para a sua vida. Não, mas eu preciso ganhar. Eu preciso ganhar dinheiro, eu vou trabalhar até tal, que eu vou aposentar. Você não vai mais aposentar que nem o seu Mário. O seu Mário aposentou quantos anos, seu Mário? 37 anos, olha. Nunca mais na história da humanidade isso vai acontecer. Só se for em Marte. Mas na Terra não vai mais, seu Mário. 37 anos, não dá. E nós fica trabalhando e trabalha, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Aí você ganhou todo aquele dinheiro, agora você fala: agora eu vou viajar. Não tem mais saúde, não tem mais seus companheiros, não tem mais nada. Aí você faz o que com seu dinheiro? Igual o tio Patinhas, faz um cofre e fica nadando nele. Olha que vida maravilhosa. Amor ao dinheiro. E às vezes eu ouço isso e fico muito triste, porque eu vejo às vezes os pais incentivando os filhos: você tem que ter uma profissão que ganha dinheiro, filho, você tem que ter uma profissão que ganha dinheiro. Deixa ele ganhar dinheiro, só que, como diz o apóstolo Paulo, juntamente com esse arranha-céu, e não é errado isso, o dinheiro, vem o sofrimento, e ele não tem estrutura para lidar com isso, porque você ensinou ele a ganhar dinheiro, a ser escravo do dinheiro, a achar que tudo é sobre dinheiro, e nada é sobre a gente. Nada é sobre vida, nada é sobre pessoas. Por isso que, quando eu olho para esse texto, eu percebo que Paulo nos fala sobre contentamento, fala sobre o cuidado que a gente precisa ter quando busca demais o dinheiro. Se não tiver sabedoria, é melhor não buscar demais. Viver o evangelho, que é a graça de Deus sobre nós, olhar para cima, sobre aquele que tem feito todas as coisas. E também ele fala nos versículos seguintes, 17, 18, 19, sobre essa ideia da gente ter os nossos irmãos que são abençoados e têm dinheiro, que eles possam repartir, ser generosos, que é bom demais a gente ter essa mentalidade. Por isso, antes da gente falar de generosidade, eu queria deixar esse desafio para você. Como é que você lida com o seu dinheiro? Uma vez uma pessoa perguntando para mim: pastor, eu queria saber o que vocês fazem com o meu 10%. Para mim, cara, tudo bem, eu te digo, desde que eu possa te perguntar para você e saber o que você faz com os outros 90%. Porque o problema não está no 10%, porque o 10% você dá e fica em paz, conselho que se vira, a igreja se vira. Se ela fizer tudo errado, o problema é dela. O que você faz com os 90% que Deus te dá na sua mão? Como é que você usa o teu dinheiro? Como é que você lida com a mordomia daquilo que Deus dá na sua mão? Quer seja bastante ou pouco. Porque tem gente que tem bastante e é generoso, tem gente que tem pouco e não é generoso. Tem gente que tem bastante e não é generoso, tem gente que tem pouquinho e é generoso. Por quê? Porque generosidade não está em quantidade, generosidade está da forma que você se relaciona com aquilo que você tem. E quando eu digo dinheiro, me entenda claramente, por favor. Por isso, sempre se pergunte: como é que você lida com o dinheiro? Ou vou além, como é que você lida com as coisas que o dinheiro te trouxe? As suas posses, a sua casa, o seu carro, sua roupa. Como é que você lida com as suas coisas que o dinheiro pode comprar? Com outras você tem Mastercard. Não é assim que é propaganda? Para isso tem cartão de crédito. Como é que você lida? Espero, nesse primeiro momento, ter clareado a tua mente para você entender que o zelo, o cuidado, a sabedoria para lidar com o dinheiro vai fazer você entender grandes e grandes coisas sobre a sua vida, para que ele não seja senhor sobre ti. Mas entrando sobre generosidade, a pergunta talvez que a gente precisava fazer é: você é generoso ou você está generoso hoje? Ou esses dias? Será que nós somos
ou estamos? Porque a generosidade, ela tem a ver com o gesto que eu faço muitas vezes para alguma coisa. Ser generoso é dar alguma coisa, ou ceder, ou compartilhar aquilo que eu tenho. Isso é generosidade. Quer seja um sorriso, quer seja um abraço, ou como eu disse no início, quer seja um agradecimento por alguém que parou para você atravessar na faixa de pedestre. Mas infelizmente, às vezes, nós não somos, nós só estamos. E sabe por que estamos generosos? Porque eu tenho um pouquinho de dinheiro. Porque se eu não tiver dinheiro, eu não sou generoso. E às vezes até me aprofundo nessa ideia de profecia com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar com um salário maior, eu vou aumentar. Jesus já falou sobre isso. Não precisa você orar para isso. Jesus já disse, se você for fiel no pouco, você vai ser no muito. Então Ele nunca vai te abençoar com grande, porque Ele sabe que você é medíocre já no começo, com coisinha. Então você vai ser medíocre lá na quantia maior. Então é melhor deixar nós na mediocridade, porque a gente não sabe lidar com dinheiro que é abençoado. Olha o que diz o texto, 2 Coríntios, por favor, Paulo, capítulo de número 9. 2 Coríntios, capítulo de número 9, Paulo está trazendo aqui uma situação muito interessante que eu quero conversar contigo sobre essa generosidade, que é uma atitude de Paulo, que lá em Atos capítulo 11, já tinha um aviso que ia ter uma grande fome na Judéia. 2 Coríntios capítulo 9, por favor, Paulo, versículo 5. E Paulo estava chamando as igrejas para se ajuntarem, parece que no Rio Grande do Sul, e numa região específica da Judéia, ia ter um grupo, uma situação de fome e de calamidade. E as igrejas estavam se reunindo, e Paulo estava chamando essa atenção, para nessa reunião eles ajudarem a fazer isso. E aí Paulo usa uma expressão muito interessante, que eu quero que você entenda aqui, para a gente compreender o que é generosidade. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem, antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram, antecipando o problema, lá. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Pode deixar cair, Paulo, por favor. O final desse texto ele é bem estranho, porque eu sempre achei, talvez você também, que generoso é alguém que dá, e avarento é alguém que não dá. Não é assim mais ou menos? O cara é avarento. Então o generoso é quem, você chega aqui, faz alguma coisa, o generoso chega lá e coloca. O avarento fica lá, não concorda. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que Paulo está ensinando a gente aqui, sobre a oferta, ele está dizendo, então ela estará pronta como oferta, aquilo que eles doaram, generosa, e também pode ser que alguns ali estejam, por isso ele está recomendando, uma oferta avarenta. Então é possível que você chegue aqui no gasofilaço e traga uma oferta aqui de forma generosa, mas também é possível que você venha aqui, segundo o apóstolo Paulo, traga uma oferta e você é avarento na oferta que você deu. Deu para entender? Qual a diferença disso? Quero te explicar. Generosidade está no versículo 7, por favor, Paulo. Cada um dê conforme determina o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui está a resposta de uma ação generosa e uma ação avarenta. O generoso é aquele que dá com alegria, é aquele que tem prazer e tem consciência, ele sabe que aquilo que ele está fazendo vai prosperar, vai alimentar, vai fermentar, vai fazer muita coisa maravilhosa. Aquele que é avarento, ele vai dar, mas ele fala, eu não sei, estou desconfiado. E aquele irmão, até às vezes, eu até coloquei o meu ali, que você dá assim, ele segura, vem cá, Marco. O avarento é mais ou menos assim na hora da procissão, ele faz assim, ai Jesus, mas é muito Jesus, ai Jesus, é muito. Peraí, deixa eu tirar só um pouquinho que é muito dinheiro para a igreja, é muito dinheiro para não sei o que. Esse é o avarento, é aquele que a si mesmo não sabe dominar, ou ama demais o dinheiro, e aí a hora que ele vai ofertar, ele consegue ofertar com o coração estragado, por obrigação,
por pesar, dizendo, e a gente usa alguns, eu já ouvi várias pessoas trazendo, inclusive para mim, dizendo, pastor, é que pastor é tudo ladrão. Sou não, irmão, não tem passagem pela polícia, e nunca roubei nada seu, então não sou. Agora, se você tem problema com o dinheiro, com as pessoas que você se relaciona, problema seu, não tem problema, mas aqui a gente leva a sério o dinheiro. Por isso que a gente gostaria que você, se for para dar por pesar, por avareza, não venha, porque você está produzindo maldição para nós, vamos saber disso já já. Porque a forma com que eu relaciono com o dinheiro, vai demonstrar claramente a forma da qual eu vou encarar as minhas ofertas, como eu disse no início do culto, sobre Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, quando Caim foi dar a sua oferta, tem que dar para Deus, avarento. Por que avarento? Porque o coração dele não estava ali, ele só fez porque talvez o pai lembrou, alguma coisa aconteceu, ou, ai meu Deus, se eu não der, o pastor vai colocar eu no banco. Misericórdia, irmão, será que eu estou preocupado com o seu dinheiro, por você vir para a igreja? Mas não fez. Abel, por sua vez, tudo que tinha, separou a primícia, falou, isso aqui é de Deus, porque Deus é que me deu, generoso, e Deus se incomodou com isso, tanto se incomodou, que o avarento, normalmente se incomoda com a oferta do outro, o avarento se preocupa com o que o outro está dando, e inclusive se preocupa nos dois ambientes, nossa, tem tanto dinheiro e só dá isso, fala de avarento, o que você tem a ver com a vida do outro? Nossa, deu bastante, hein? Deve estar lavando dinheiro, você tem a ver com a vida do outro, linguagem de avarento. Por quê? Porque, como disse no texto, e a gente sabe bem claro disso, um tal de Judas que cuidava do dinheiro de Jesus, quando a mulher deu dinheiro, e era mais ou menos 60 mil reais, hoje trazendo o que ela trouxe lá para Jesus, para ungir os pés de Jesus, o Judas, avarento, nossa, se pegasse dinheiro ajudava os pobres, mentiroso, você ia tirar 10% para você ainda, miserável, avarento, olha com dinheiro, olhando para dinheiro como se fosse só dinheiro, só para ter, só para posse, só para conquistar. O coração dele não é generoso, do tipo, cara, que coisa boa. E a gente é assim, e cada vez mais assim. Esse mundo capitalista, esse jeito nosso de ser, tanto que você vai no mercado na época da pandemia, me perdoe se eu estiver errado a seu respeito, mas a maioria é assim, vai no mercado, tem 10 pacotes de arroz, você pega os 10 porque pode faltar para você se o mercado fechar. E o teu irmão que está no seu vizinho do seu lado, você deixou quantos arroz para ele comer? Avareza. Mas eu tenho condição. Você tem condição e o Senhor da tua condição te permite ser esse avarento que você está se tornando. Então ninguém do teu lado consegue ter expectativa de generosidade. Por quê? Porque tudo tem a ver com você, tudo tem a ver com dinheiro para você, as posses é para você, dormir onde você está, não pode, sofá, não pode sentar, mexer na minha televisão, não pode, mexer nas minhas coisas, não, nada aqui, parou. Avarento. Dá uma vontade de Deus, às vezes, se eu fosse Deus, jogar uma água em cima das casas só dos avarentos, fazer e sair pela janela assim, perdeu. Aí você vai olhar e falar, nossa, rapidinho foi tudo embora. Como disse Jesus, eu vou entrar nesse texto já, ajuntou tudo. Quem ajunta tudo e é avarento, sabe quem que Jesus chama nós, quando nós é assim? Louco. Porque ele diz bem claro, louco, essa noite pedirão a tua alma, para quem vai tudo isso que você conquistou? Ficou louco. Por que ficou louco? Porque se debruçou diante do dinheiro, e o dinheiro se tornou senhor, e ele não consegue fazer nada, se não leva em conta dinheiro. Por isso, desafio para você, olha o que diz Lucas, capítulo de 21, o texto que eu coloquei sobre a motivação, Lucas 21, por favor, Caio, Paulo, Vinícius, todo mundo. 21, versículo 2. Lucas 21, versículo 2. Viu também uma viúva. Coloca o versículo 1, Paulo. Nossa, eu vou só falar assim. Não tem uma, como é que fala? A inteligência artificial aí. Pronto. Ou fala o nome só. Meninos. Aí fechou. Meninos, obrigado.
Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. Versículo 2. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. Olha o que diz o restante. E o que Jesus afirmou? Afirma que essa viúva pobre colocou mais do que os outros todos. Jesus está dizendo, não é quantidade, é a motivação do teu coração. Por isso talvez a gente precisaria se perguntar, será que eu sou generoso só quando tenho, ou eu sou generoso porque Deus um dia foi generoso comigo? A avaliação que eu e você precisamos fazer é a respeito disso, como que a gente lida. E o avarento, como algumas frases que eu coloquei, eu quero soltar aqui, avarento é aquele que acumula excessivamente. Avarento é aquele que sempre está regulando para gastar, não gasta, mas é mentira. Uma vez eu fui comprar uma camiseta em Bauru, espero que o irmão não esteja assistindo, se estiver assistindo, você é avarento. Eu fui comprar uma camiseta de time em Bauru, e a camiseta custava, eu não posso falar o preço, foi a camiseta do Joel, aquela camiseta lá, que foi buscar lá em Bauru para você lembra, né? E fui comprar a camiseta, e faltou R$2. Eu saí de São Manuel, fui lá em Bauru, fazer umas coisas, e acabei comprando a camiseta, beleza, R$2 com a pessoa lá. E aí a pessoa tal, falei, estava uma chuva, peguei uma chuva tremenda, falei, cara, não precisa sair daqui, vai dar chuva de pedra, e deu mesmo. E eu no posto lá, o cara de lá aqui mandando mensagem, não esquece do meu Pix de R$2. Não esquece do meu Pix de R$2. Falou, miserável. Aí eu mandei de 5. Falei, fica aí, em haver, miserável. Ô gente, R$2. Cada coisinha, e o avarento, ele é assim, é relutante nessas coisas. Ele tem medo de perder aquela gordurinha, e ele está sempre preocupado com dinheiro. Tudo para ele tem a ver com dinheiro. Por isso a pergunta para você, você é generoso, doador, avarento ou generoso? Como que você abre mão daquilo que você tem para as pessoas? Com dor no coração? Por isso, quero te deixar aqui um desafio bem simples. Como ser generoso então, pastor? Olha o que diz a palavra de Deus. Mais uma vez, como a gente aprendeu em Timóteo, quando Paulo nos orienta, primeira consideração que eu gostaria que você guardasse, Hebreus capítulo 13, por favor, meninos, versículo 5. Hebreus 13, versículo 5, meninos. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo já disse para nós, nunca deixarei, nunca abandonarei. Deixa esse texto, por favor, menino. Aprendendo a ser generoso a partir desse texto, primeira verdade que esse texto traz. Aprenda a ser alguém que está satisfeito com o que você tem. Contentamento. Sentimento tão difícil hoje em dia. Por exemplo, a tecnologia, a estrutura toda, ela faz você vagar por caminho oposto, melhor. Porque ela quer que você sempre tenha o novo. Né? Inclusive o iPhone faz isso com nós, né? Miserável. Não deixa nem atualizar mais. Meu iPad aqui, acho que é de 1600 e alguma coisa. Ele era datilografia ainda. Não atualiza mais nada, mas o da mesa funciona, então tá bom. Mas se você não viver à mercê dessa expectativa, ou refém desse processo, você fica na mão. E como viver contente em toda e qualquer situação, como diz o apóstolo Paulo, ou como ter consciência de contentamento a despeito disso? Talvez aqui vai algumas dicas para você. Saiba que o que você tem é Deus que cuidou de você. E o próprio Jesus diz para nós em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 25, quando ele vai falar sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que a vez de vestir, de beber ou de comer. Aí ele vai falar sobre os lírios do campo, vai falar sobre os passarinhos, enfim, vai dar tudo isso. E ele vai dizer bem claro para nós, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, no 33. E as demais, ou essas coisas que são necessárias, eu darei a vocês.
O que a gente precisa aprender sobre contentamento é que antes de ser contente com o que temos, é crer que o que temos é o que Deus permitiu. Então fique em paz. Eu gosto muito de conversar sobre isso com minha esposa. A gente conversa sobre dinheiro, a gente fala assim: vamos comprar esse negócio? A primeira pergunta é: precisa? Não. Então já entra para projeto de sonho que tem uma média de valor do mês lá, mais ou menos 1% de dinheiro para usar para isso. Não dá nada. Mas precisa. Ah, tem que trocar a roda do carro. Aí eu perco, né? Precisa? Não. Pinta dá? Dá para pintar? Dá. Então tem que pintar. Porque dinheiro para trocar não tem, não precisa. E viver contente é saber que o que você tem é Deus que te deu e você pode viver contente. Ou segunda dica: para de olhar a vida dos outros. Porque na vida dos outros, no Instagram, nas coisas, você vê: gente, como consegue viajar assim? Como consegue ter esse carro? Aí você vai ficando louco, aquele negócio vai entrando na cabeça, você falando: um dia eu quero ser assim, eu quero fazer não sei o que. Você vai ficando maluco e daqui a pouco você perdeu o contentamento. Você olha para a sua cama, você olha para o seu sofá, você olha para a sua televisão, você não quer mais nada disso, porque a rede social que você está fascinado, te disse que você não pode viver contente em toda e qualquer circunstância. Contentamento. E por último aqui, quando a gente entende que esse cuidado de contentamento precisa estar dentro de nós, é porque a gente também precisa ter a consciência da ausência do acúmulo. Para que você tem tanto? Mulheres, por que vocês têm tanto sapato? Opa, aleluia. Homens, para que a gente tem tanta roupa? Hoje eu estava mexendo, inclusive por isso que eu falei: dá para olhar no guarda-roupa e falar: Jesus, isso aqui não serve. Eu vou tirando, boto assim, falei: isso aqui não vai. Gente, para que tanto? Você usa o mesmo coletinho, pastor. Usa o mesmo coletinho. Para que ficar com um monte? Por que a gente não tem essa ideia? Lucas capítulo de número 12, por favor, meninos. Lucas capítulo 12, versículo 13. Olha o que diz o texto. Vamos ler essa palavra de Jesus. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Aí Jesus falou: eita, não tem problema com isso não. Respondeu Jesus: homem, quem designou o juiz ou árbitro entre vocês? Estou fora. Problema de família, resolve na família. Jesus já estava dando uma dica para nós. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Você não é conhecido porque você tem. Se alguém te conhece ou te reconhece pelo que você tem, cuidado, esse não é bom para estar perto de você. Então lhes contou esta parábola, Jesus dizendo: a terra de certo homem rico produziu muito. Pode ir descendo, por favor, meninos. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Um cara cheio de coisa. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Ganância. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens. Olha, é olhar para o espelho e falar: você é o cara, hein? Olha o que eu conquistei. Se você me visse, quando você me viu, eu estava embaixo, agora eu ganhei. Não é assim que diz uma música gospel aí, né? Quando eu estava no chão, você não me ajudou, agora olha aqui de cima que eu estou. Nada a ver, essas músicas de crente. Armazenados muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Aposentadoria, seu Mário. Contudo, Deus disse, quebrando tudo isso: tolo, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O problema não é ter dinheiro, o problema é a forma que a gente lida com o dinheiro. E aí entra, por último, e a gente entender que Deus é generoso. Se você for generoso, você é parecido com teu Pai. Porque Jesus é generoso, o Pai é generoso, o Espírito é generoso, a Trindade é generosa. O texto de João 3,16 é bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha, Ele foi generoso.
E é muito fácil. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, por favor, meninos, coloca para mim, Efésios 3, 20 e 21, olha o que diz esse texto, gosto demais dele. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Ele é generoso, Deus é bom, Deus é generoso e Ele faz isso claramente comigo e com você. A grande questão, se somos filhos desse Pai, por que nós não somos generosos assim? E encerro pelos livros de Provérbios, pelos capítulos do livro de Provérbios. Primeira verdade que eu quero que você guarde como conselho talvez aqui. Provérbios capítulo 11, versículo 24, meninos. Algumas frases para você guardar, Provérbios 11, 24. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, mas tem outros que retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Generosidade não é ganhar. Generosidade não é perder. O avarento acha que é, o generoso não acha que é. Por isso aqui, guarde nessa expressão do texto. Outros retêm o que deveria dar. Tem coisa que Deus te abençoa que não é para você. É como semente. Você come semente? Ou você planta semente? Na maioria das vezes. E nós comemos semente. Quando deveríamos preservar e plantar para que ela dê mais fruto e a gente usufrua do resultado da semente plantada. Primeira parte, quero contar para você disso. Quando eu comprei aquela guitarra, a branca Ibanez, que estava na minha sala alguns meses atrás, eu não sei porque que eu comprei. Eu gosto de guitarra, tem outra lá, tinha outra, enfim, mas eu comprei aquela guitarra, aqui em São Manuel. Arrumei ela, dei um trato, enfim, estava linda. Aí quando o Marcos Petri estava aqui, o autista, ele subiu na minha sala, o Espírito Santo falou no meu coração. Agora você entendeu por que você tinha essa guitarra. Era de você abençoar alguém com ela. Era semente. Peguei aquela guitarra, já contei isso para vocês. Falei para ele, arrumei as coisas tudo tal, fui lá, peguei um case, coloquei ela, falou, você gostou dela mesmo? Delícia. Ele falava assim, delícia. Gostei, macia. Falei, então ela é sua. Ele olhou, ficou feliz, se emocionou, o pai dele também, seu Orlando, e foi uma maravilha. Aí ele fez um vídeo, depois você entra no Instagram dele, apelidou a guitarra de Isa, em homenagem ao pastor Isaías. Era semente, e eu entendi que era semente. Generosidade não é ganhar e perder. É só semear. Provérbios 11, 25. Desce mais um versículo, por favor. O generoso sempre prosperará. Aquele que dá alívio aos outros, um dia alívio receberá. Generosidade é a porta de entrada da prosperidade. Talvez Deus não te abençoe com prosperidade do céu, talvez você tenha até prosperidade da terra. Na terra você pode ser, porque trabalhou, ganhou, está certo, é a lei. Prosperidade é para princípio normal. Se você trabalhou, ganhou. Só que esse dinheiro que não vem de cima vai te trazer, como já disse o apóstolo Paulo, sofrimento. E você não vai ter sabedoria para deixar de amá-lo e usá-lo. E obedecer a Deus e usar o dinheiro. Você vai obedecer o dinheiro e desobedecer a Deus. Mas quando você é generoso, espiritualmente falando, de todas as formas, você vai receber algo que Deus pode te abençoar. Sabe por que alguns prosperam? Porque Deus sabe que se der bastante, Ele sabe lidar com bastante. Sabe por que alguns não prosperam? Porque se perde com dinheiro e vai se afastar de Deus. Então é melhor não ficar junto, pobrinho, do que rico no inferno, né? Porque a gente não tem consciência de que generosidade é a porta de entrada para as prosperidades. Capítulo 19, versículo 17. Mais uma vez, meninos.
Aqui talvez é um texto bem difícil. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. E a gente viu isso esses dias que nós estávamos trabalhando aqui, né? Como é gratificante a gente fazer isso, né? Levantar caixa, ajudar, mexer. Cara, como é bom isso. Quem ajuda os outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Olha que difícil. Por isso que generosidade vai trazer outras ações, outros resultados maravilhosos. Capítulo 19 também, por favor. Capítulo 19, versículo 17, por favor. Olha o que diz esse texto também para a gente guardar. Quem trata bem os pobres, faz o quê? Empresta a Deus. E o que Deus faz diante do que ele pegou o seu emprestado? Recompensará. As pouquíssimas vezes que você lê na Bíblia, quando Deus se coloca à prova e se permite dizendo, ó, faz o que eu estou te falando, você vai ver que eu vou fazer grandes coisas. Sabe por que Deus talvez não está te recompensando? Porque você não tem tratamento de generosidade com quem precisa. E por último, não menos importante, Provérbios 28, 27, por favor, Paulo. A generosidade traz provisão e evita maldição e cobiça. Olha o que diz o texto. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Sua vida financeira está horrível? Está na hora de abrir os olhos, entendeu? Porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a forma que você lida com dinheiro. Não tem a ver com a quantidade que você tem a ver com aquilo que você coloca e aquele peso que aquilo que você recebe tem sobre a tua vida. Por último, Provérbios 21, versículo 26, por favor. Provérbios 21, 26, o dia inteiro ele deseja mais e mais. O avarento, enquanto o justo reparte sem cessar. Quero finalizar, pedir para os meninos subirem para a gente cantar uma última canção. Mas eu quero te desafiar com os nossos ouvir, refletir e agir. Primeira verdade para você levar para casa. Generosidade é possível para aquele que é santo. Porque o santo, Deus, é generoso. Segunda verdade, cuidado com as suas ambições. Elas podem ser uma bênção, como também podem ser maldições para você e para a sua família. Terceira verdade, melhor é ser abençoador do que ser abençoado. Melhor é fazer o bem aos outros do que ter que receber o bem dos outros. Mas a despeito de receber o bem dos outros, eu sempre falo para os meus meninos, você vai se opor ao que Deus quer fazer através da minha vida sobre ti, né, Silas? Ah, não quero. Larga de ser fariseu e deixa os outros te abençoar, irmão. Porque tem gente que é assim, eu não quero. Você gosta de abençoar os outros, mas não gosta de ser abençoado. Que isso? Sabe o que eu faço de vez em quando com alguns irmãos aqui? Vou no banheiro quando eu estou comendo com eles. Vou no banheiro, na volta passo no caixa e pago. A irmã vai lá pagar. Quanto deu? Paguei. Sabe por que a gente às vezes faz isso? Porque se eu for ficar com você, nós vamos brigar. Ah, não quero, não quero. Que bom. Aí até o pessoal do caixa fala, vocês estão brigando para quem vai pagar. Dois generosos, maluco. Pior se fosse o contrário, né? Você paga, quanto que é? R$ 52,03. Tá bom, 52, peraí. Tem 3 centavos no carro lá, que sobrou do pedágio. Ah, quando dá uma dessa, eu falo, fique em paz, eu pago a sua, irmão. Eu pago a sua. Melhor é abençoado que ser abençoado. Somos mordomos. O teu problema não é o 10%. E nem a oferta que você deu para nós. Você deveria se preocupar mais com os 90% que sobrou na tua mão. Como que você é mordomo sobre isso. Vamos falar disso no outro dia. E por último, cresça. Seja maduro. Seja generoso. É isso que Deus espera dos seus filhos.
Finalizando a história do Marco Petri. Saí aquele dia daqui feliz demais. Aquela semana fui visitar um amigo. Pode fazer o sonho. Fui visitar um amigo. Contei para ele das coisas. Ele me chamou na sala dele e falou: pastor, vem cá. Não sei porquê, mas eu preciso fazer uma coisa com você. Eu falei: o quê? Deus mandou te dar isso aqui. Me deu um pacotinho de dinheiro. Falou: isso aqui é para você. Porque você fez algo que não sei o que é, mas Deus sabe, está aqui. Pastor, nunca tive isso. Avarento. Talvez hoje está na hora de você mudar. Deus é generoso, Ele tem muita gente generosa nesse mundo. Lá em Sorocaba e em Maringá, vivi momentos maravilhosos assim, eu e minha esposa. Gente generosa. Mas também não tinha problema em ser generoso com as pessoas. Porque generosidade gera generosidade. Não é porque você vai fazer algo errado com as coisas que eu tenho, mas eu vou sempre te dar, porque é assim que Deus abençoa. Quando eu orei para o meu carro, e vocês sabem disso, procurei, todo mundo falava: o pastor que é aquele, é quem está perto de mim sempre, né? É um branco, 7 lugar. Aí, pastor, tem um aqui de 5, miserável, você não ouviu? Branco de 7. Eu pedi para Deus, eu orei, falei: Senhor, eu queria tanto, eu já tive uma daquela com 5 lugar preta, eu queria uma branca, 7 lugar. Mas para que 7 lugar? Para encher de gente, nós fazer umas bagunças santas aí. Agora minha carro do pastor é van. Viu, Sandra? Perdeu. Porque um dia eu estou aí pegando as crianças na escola. Por que você não recebe? Porque pede mal. Porque você pede para o seu próprio deleito. Ah, mas eu consigo mesmo assim. É, porque você atravessa a lei da generosidade celestial. E aquilo que você está atraindo para a tua casa, para as suas posses, talvez está junto vindo maldição, porque você está fazendo o que Deus não está te permitindo. Ele não está feliz com o que você está fazendo, com o que você tem. Agora, quando a gente começa a viver generosidade, irmãos, vocês não têm noção o que acontece. Vocês não têm noção o ambiente que a gente vive. E só para você guardar. Eu ganhei daquele irmão que me abençoou e falou: isso aqui é para você. 4 vezes mais do que eu paguei naquela guitarra. E aí? Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Que se Ele não vai abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos sem medidas.